Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido hoje? Porque nessa provocação eu vou estar trazendo o futuro dos polos ideológicos do país e a luta para se manter nesse jogo democrático, vamos colocar assim. Eu acredito que você já deva ter visto algo na internet sobre os novos CEOs, tanto de direita quanto de esquerda, que estão condicionando seus comandados a seguirem determinado lifestyle. Você vê aí alguns empresários que só contratam pessoas de direita, você vê alguns pastores que têm franquias religiosas gerando um certo lifestyle e cobrando que os seus fiéis também os sigam. E acredito que você deve estar se perguntando, beleza, isso é certo, isso é errado. O intuito não é falar se está certo ou errado, acompanhe até o fim que você vai entender a minha perspectiva, que é muito baseada nessa projeção política que a gente está acompanhando, que o Centrão vai vencer a próxima eleição. O Tarcísio nem é de direita, o Tarcísio é uma convenção, é um acúmulo de poder do centro. O Centrão aí, pelas perspectivas de 512 deputados, o Centrão vai ficar aí com em torno de 280 a 300 deputados e praticamente aí o Congresso vai ser todo centralizado. E a gente já está vendo que está começando a se desenhar uma certa resistência dos polos, e esses CEOs são um fenômeno dessa tentativa de reduzir o dano de perder tanto espaço público. E eu vou fazer essa provocação analisando pelo ponto da osmose ambiental. Você já deve ter ouvido essa expressão sobre o conceito de a influência que determinado ambiente consegue gerar na vida de indivíduos, determinando ali seus hábitos, costumes, ética e moral. E é justamente nesse efeito ambiental de osmose que o pessoal está se apegando, pois cada ambiente vai ter uma hierarquia social, onde vai ter um líder e vai ter comandados, e vai ter alguns espaços de comando entre o líder e seus comandados, e vai ter ali uma enciclopédia que é meio que o ajuntado, o resumo de todos os conceitos do ambiente, que vai determinar o ordenamento desse ambiente, regras, normas, conselhos, deveres. Tudo isso é baseado nos conceitos de determinado ambiente. Logo, se você comanda o chefe desse ambiente, você comanda os seus liderados. Então, a fuga dessa caça às bruxas que o Centrão vai deixar outras forças do Estado cometerem com políticos tanto à direita quanto à esquerda, será essa invasão de ambiente. E não só a invasão de ambiente. A ideia dessa provocação é trazer esse meta-gramichismo. Gramsci, na sua originalidade, ele propunha que indivíduos entrassem em estruturas burguesas que promoviam a ideia burguesa e a submeter-se a uma nova visão de mundo, mais socialista no caso. A pós-modernidade, não só aqui no Brasil, mas é um fenômeno que está acontecendo em outros lugares, trouxe essa ideia de meta, de abstrair o sentido da coisa. Veja, se o Gramsci propunha que você corrompesse a estrutura para a estrutura propor algo à sociedade, essa nova osmose, ela traz uma impressão de vou converter os indivíduos dessa estrutura, desse ambiente, pois se eu tenho as pessoas que produzem, eu tenho o controle total da sociedade, porque aí a gente já vai para uma hierarquia fora dos ambientes, uma hierarquia nacional. Em qualquer hierarquia nacional, quem produz vai ser superior a quem não produz. Então eu não preciso utilizar as estruturas para convencer as pessoas, eu preciso usar a hierarquia para convencer os produtores dessa sociedade. É um estilo de revolta de Atlas, só que
obviamente, na versão dos polos ideológicos do país. E óbvio, para tu conseguir esse projeto, tu vai ter que invadir os espaços individuais de cada pessoa, pois se criou também um espelhamento das ideologias fora desses ambientes. Já falei em alguns vídeos, não sei se você percebeu, mas já está acontecendo uma nova versão política onde a adesão de hábitos e costumes, uma espécie de lifestyle ideológico. E as empresas estão trazendo isso para dentro das empresas, onde o sucesso dessa empresa será baseado no lifestyle individual. Ele condiciona o sucesso da empresa, não as capacidades do indivíduo, mas sim a sua performance ideológica. É um estilo de gestão utilitária. Você tem que ser útil para uma causa fora da empresa também. Só dentro da empresa não vira, porque se criou uma espécie de miragem de idoneidade, uma miragem de honestidade, onde se você está no grupo rival, você não pode estar dentro da minha empresa. Muito pautado nessa ideia dessa nova política de condicionar a eficiência dos seus ritos de passagem para a Terra Prometida à submissão das pessoas que estão ali agregadas. Ou seja, se você não for 100% submetido a uma causa, você vai ser caçado e escorraçado por alguém, porque você se tornou o gatilho da Terra Prometida. E é uma combinação, eu diria até que explosiva, porque você vê que vai rolar uma caça às bruxas, você vê essa tentativa de esconder a ideologia em alguns ambientes, você vê essa invasão dos espaços todos. É uma espécie de universidade durante a ditadura, tá rolando um tiro, porrada e bomba, porém eu consigo me multiplicar, vou parasitar determinado ambiente e vou começar aqui um trabalho de militância. Uma hora eu consigo eclodir, consigo sair desse ambiente para tentar recuperar os meus poderes de volta. Obviamente não preciso dizer que isso é uma ideia burra. No caso da política, da hora, possivelmente vão conseguir, porque como eu disse, se você pega o exemplo das universidades na ditadura, elas conseguiram manter ideologia de esquerda por muito tempo. Agora tu pega empresa, tu pega igreja, possivelmente vai ajudar a direita a manter a sua ideia de mundo. Assim como as universidades, a cultura também vão continuar mantendo a da esquerda. É só mais ou menos uma divisão espacial. Você substitui capacidade, o brasileiro é antimetodológico e você piora esse cenário, porque as pessoas não serão abraçadas pela sua capacidade. Ou seja, eu contamino, o futuro do Brasil vai ser de ambientes contaminados, de pessoas possivelmente com probleminha cognitivo, que só vão ficar repetindo os mesmos bordões e sinalizando uma adesão à causa. Então o futuro não é de capacidade. Se já havia uma certa briga em questão de cota, de ficar separando espaço para determinados grupos, agora meio que a gente está em uma nova versão onde você não sinaliza nem para os grupos, você sinaliza só para os polos religiosos. Esses grupos vão entrar nesses polos e se você fizer parte desses polos, você será bem-vindo. Não precisa de qualidade, você precisa de devoção. Trazendo, obviamente, o dilema. Ou você se submete a uma ideologia, a uma cesta ideológica, que não basta só você ser um Faria Limer, você ser um liberal. Você tem que ser liberal, você tem que ser conservador, você tem que ser fitness. É uma cesta de grupos que aderiram a determinado polo e que você vai ter que meio que pedir benção para cada um desses polos. É uma coisa que normalmente a gente vê na esquerda, mas que a direita também está submetendo os seus fiéis a essa alienação e você escolhe. Ou você se aliena ou você trabalha sozinho e evita ter um chefe, porque a única solução vai ser uma espécie de sobrevivencialismo produtivo.
abandonar aí a grande massa e tentar produzir alguma coisa solo. Esse fenômeno é causado muito baseado na questão de cosmovisão. As pessoas elas nascem com a cosmovisão mais neutra, sem muita condicionante, sem muita ideia que vai condicionar a sua relação a determinados filtros, muito baseado nas crenças da própria família. E isso é uma terra fértil, porque estamos vendo uma crise produtiva no país. Então, além dessa crise política, a gente vive uma crise ambiental. O Brasil está possivelmente se encaminhando para falir em 2028. Todos os números indicam isso. Então você pega pessoas normalmente mais inocentes na questão ideológica, você pega uma crise produtiva que vai forçar as pessoas a se condicionarem mais facilmente a quem tem uma estrutura de produção, e você, obviamente, condiciona essas pessoas a determinadas causas em troca de salário. Veja, todo ambiente ou produtivo ou social, eles entregam demandas para a sociedade. E todo ambiente que entrega demandas, ele recebe crédito social. As pessoas vão aderir a esse ambiente, a essa estrutura, pelo fato das suas demandas do cotidiano, do seu dia a dia, estarem sendo suprimidas de maneira fácil e acessível por esses ambientes ou estrutura. Ou seja, essa ideia de você fazer uma espécie de gramichismo, um metagramichismo interno, controlar a produção, muita gente vai achar que é sobre produção econômica, quando na verdade é sobre produção social. Dinheiro é só distração para as grandes massas. A única coisa que importa na política é o crédito social, é influência, é autoridade, o que acaba gerando poder. O que a gente está vendo, além de ser uma espécie de recuo, uma espécie de proteção do que sobrou, também é uma luta por manutenção, mesmo que seja reduzida, de uma produção de crédito social, seja na cultura, seja nas universidades, seja nas empresas ou seja nas igrejas. O intuito é acumular crédito social. O pessoal só esquece que unidade, a quantidade de pessoas, é melhor do que qualidade só na cabeça de maluco. Porque, como eu disse antes, todo ambiente ele está ali para propor uma demanda, para resolver uma demanda social, uma necessidade daquele ambiente. Se eu estou reduzindo a minha qualidade em nome de uma unidade ideológica, a tendência é que eu resolva muito menos problemas e que as pessoas se distanciem daquela estrutura. É só você ver aí a questão das universidades públicas, que tem toda uma pecha de ser um dos piores lugares para você mandar o seu filho ou a sua filha. É muito mais fácil você pagar uma universidade particular do que necessariamente mandar para uma universidade pública. Então as pessoas se esquecem que dá para você manter uma ideia ali? Dá, mas e a qualidade do ambiente? Porque você analisa essa ideia de universidade, esse gerenciamento pró-catedral, pró-cabeça ideológica, as universidades estão ali, elas vivem pelo progressismo. Praticamente todas as faculdades públicas, elas são ali uma cartilha pró-progressismo. E elas acreditam fielmente que essa imagem de justiça carrega um valor intrínseco. Então você deve estar pensando, bom, por que essas pessoas aderem a isso se elas vão perder a qualidade? Elas vão aderir a esse gerenciamento pró-catedral, pró-cabeça ideológica, pelo fato de que ambos os polos ideológicos, tanto de direita, que prega essa questão da honestidade, da virtude, da moralidade, quanto a esquerda, que prega essa coisa da justiça, da solidariedade, da empatia, ambos se escoraram em perspectivas que têm uma certa conexão com o momento de inflexão que a gente está vivendo, e ambos esses adjetivos aderidos
esses signos aderidos pelos polos geram uma sinalização de virtude, geram uma sinalização de, digamos que, superioridade moral. Então é até comum que esse pessoal aceite isso, que chefes e líderes de determinados ambientes queiram isso para eles serem alçados como alguém moralmente superior aos seus adversários. O pessoal só esquece que esse comando remoto que as ideologias fazem nesses ambientes é um câncer. É só um câncer, você vai ficar ali falando sobre vários temas, muitas das vezes que vão de encontro ao que o seu próprio ambiente propõe, além de, como eu disse antes, você não abraça uma facção das religiões do Estado. Você tem que abraçar todo o grupo. Você não vai abraçar só os cristãos. Tu vai abraçar o pessoal fitness, tu vai abraçar Faria Lima, de empresa, tu vai abraçar liberal, tu vai abraçar um monte de ideias, e o que cada uma dessas ideias promoverem, o ambiente intrinsecamente também vai ter que promover. E as pessoas ainda não conseguiram se ligar. Você pega aí algumas causas que foram obrigadas a militar por coisas que colocaram um estigma totalmente sujo, que não dá nem para falar aqui no YouTube, obviamente. Então, assim, isso tudo para alimentar uma miragem de liderança, para o chefe do ambiente se sentir útil, se sentir participante, pertencente a uma grande causa. E, obviamente, ganha na imagem dele, só que ele vai ter que entregar pro ambiente. O que, ao meu ver, para resumir isso tudo, é assim, meio que só um fenômeno de um narcisismo oportunista. Você pega uma necessidade das religiões ideológicas do país, você pega um chefe que precisa de uma imagem para os seus liderados o obedecerem, você junta tudo isso e forma aí uma certa resistência, mas que no fim é só uma perversão de espaço, coisas que a sociedade precisa para não se diluir, para não acabar, para não promover uma grande catástrofe. É só mais um gatilho de vários outros gatilhos que eu venho trazendo sobre o porquê que eu acredito que o país vai entrar em uma inflexão terrível. Essa distribuição de fetiche é só mais um dos gatilhos que vão debilitar ainda mais a sociedade, vão deixar a sociedade ainda mais frágil diante das demandas que ela tem, e é impossível reverter toda a desgraça que vai acontecer no país, porque quando se analisa o que agentes políticos fazem, é impossível você ter um vislumbre de algum tipo de melhora da situação. É só ladeira abaixo. E para fechar a provocação, você deve estar se perguntando, bom, isso aí, o que eu tenho a ver com isso? Isso nunca vai chegar em mim, beleza? Cara, esse novo mundo vai chegar para todo mundo, seja através de ambientes produtivos ou sociais. Essa ideia de que o ambiente tem uma causa, essa causa ela tem que ser referência para você enquanto requisito de entrada. Ou você aceita essa causa, ou você será ejetado desse ambiente. Já está aí, muitos lugares já estão implementando isso. A causa sempre será maior do que indivíduos, ou seja, as ideias que estão parasitando os ambientes onde você frequenta são maiores que você, e você vai ter que ter sim uma fé cega para você poder crescer dentro da hierarquia do seu ambiente, para você entrar, se manter e crescer dentro dessa hierarquia, que todo ambiente tem uma hierarquia, tem uma enciclopédia, e para você crescer na vida, você vai ser condicionado a não entender, que a base não é sobre entender sobre a sua função, você vai ser obrigado a entender sobre a crença que o chefe do seu ambiente e os demais chefiados eles professam. É uma crença fora de si. O propósito do ambiente já não importa mais. Igreja não é sobre Jesus, não é sobre arrebatamento.
Igreja é sobre negócio, igreja é sobre vida fitness, igreja é sobre empresariado. Do mesmo jeito que a cultura, a gente chegou no limite da loucura, onde o humor já está sendo proposto como algo para fazer as pessoas chorarem. Humor não é para fazer rir. Você já vê autores e diretores defendendo que o humor não é para fazer rir. Você perverte o determinado ambiente, determinado setor da sociedade em prol de uma grande causa. É um afastamento da realidade. Seja cego e seja feliz. A ideologia, ela já é uma abstração da realidade. Você não enxerga a realidade. O mundo dos espantalhos que as ideologias elas professam é você não analisar a realidade pelos efeitos da realidade. Você analisa a realidade pelos significados que cada existência tem de acordo com as ideologias. Então, é sobre a mentalidade da elite. Mantenha a base cega, aplica esse senso de urgência. Boa parte das empresas, até mesmo espaços sociais, as pessoas não sabem muito bem o que estão fazendo ali. Tu pega uma produção, vai ter uma pessoa colocando o remédio dentro da caixinha. Só que ela é um espaço dentro de vários espaços. Essa produção moderna, super especificada, você vai detalhando as etapas de um circuito de produção. Do nada vem um grito de precisamos fazer determinada coisa, você nem se pergunta o porquê. As pessoas não têm um senso total das coisas, um senso macro. Falta esse senso macro na vida das pessoas. E como já disse antes, todas as catedrais estão fora do país. Toda a ideologia do Brasil não pertence ao Brasil. Nós estamos sendo comandados por grandes impérios que estão condicionando as pessoas de países colonizados a obedecerem e a seguirem ética, moral, hábitos e costumes implementados pelos senhores. Então, meu querido, se tu ainda segue alguma ideologia, a única coisa que eu tenho para te dizer é parabéns, você é um escravo dos grandes impérios, beleza? Toda provocação é revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado. Essa provocação é sobre crédito estético, não entregue as suas crenças para outra pessoa. Se você acredita em determinado mundo, pô, bacana, mas acredite no seu cotidiano, nas demandas do seu dia a dia. Não tenha crenças em uma terra prometida, em uma super gnose. Comece acreditando no seu dia a dia que tu vai entender muita coisa, beleza? Então a provocação de hoje foi essa. Se tu acha que essa provocação te trouxe alguma reflexão, já vem aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha. Já vem aqui, dá outra olhada aqui, tem várias provocações da hora para se assistir, para se ouvir. É sobre isso, fique com Deus, um forte abraço, até a próxima provocação.